Olá, como vai você? Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Hoje nós temos uma palavra de Deus muito especial, como toda palavra é. Vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos ver o que Deus fala na criação, no início da criação, sobre o primeiro Adão e sobre o segundo Adão. Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26. Diz assim a palavra de Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Observe que aqui Deus cria o homem à sua imagem e semelhança e dá a ele o poder de dominar tudo sobre a terra. O homem agora é poderoso, ele pode fazer tudo, ele domina toda a terra. A imagem e perfeição de Deus, ela tem o poder para dominar sobre tudo que Deus o colocou para dominar. Mas tem um problema, uma dificuldade que vamos agora ouvir acompanhando a palavra de Deus. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam na terra. Disse-lhes Deus mais ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente. Servosão para mantimento, e a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus e todo ser vivente que se arrasta sobre a terra. Tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Então você observa que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para dominar sobre a terra. O primeiro projeto de Deus era que eu e você viéssemos tomar conta de tudo. Não viéssemos ter problemas de alimentação, problema nenhum. Seríamos, vamos assim dizer, o rei. Mandaríamos em tudo, vamos assim dizer, porque Deus deu esse poder a nós. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe na narina o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente, no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores, agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilã, onde há ouro. E o outro dessa terra é bom, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra de berílio. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi.
O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que comer dela, morrerás, certamente morrerás. Gênesis capítulo 3. Aqui Deus, ele fala que o homem não deva fazer aquilo. Ele pode tocar em tudo. Deus deu tudo para o homem. Ele só pediu uma coisinha pouca. Olha, não toca ali. Ali você não pode tocar. Porque o dia que você comer daquele fruto, você vai conhecer o bem e o mal, e aí você vai morrer. No capítulo 3 de Gênesis, diz assim a palavra de Deus: a tentação de Eva e a queda do homem. Versos 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda árvore do jardim. Não comerás de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua esposa, e sua mulher, da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem, e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim, e tive medo, porque estava nu, e escondi-me. Deus perguntou-lhe: mas quem te mostrou que estavas nu? Comestes da árvore de que ordenei que não comestes? Então, meu irmão, minha irmã, você observa que aqui, aquela tentação que foi sobre Eva, e que Eva ofereceu ao homem, e o homem fraco também caiu, fez abrir eles vamos dizer assim, um horizonte diferente. Eles tinham livre-arbítrio. Eles poderiam comer ou não comer, mas por Eva achar que aquele fruto era bom, era bonito, era agradável, ofereceu ao seu marido, que também achou a mesma coisa. Mas pela desobediência do homem, adentrou o pecado. O pecado é desse jeito. Ele abre os seus olhos para ver coisas além do que você precisa ver, além daquilo que não é interessante para você, que você não deve enxergar. O mistério de Deus pertence somente a Deus. E quando nós teimamos em fazer aquilo que Deus fala que não venhamos fazer, vamos morrer. Todos nós perecemos. Deus, com tudo isso, com todo esse problema, Ele fez 7 alianças. Ele fez a primeira aliança ele fez com o próprio Adão. Aliança de um paraíso. O primeiro projeto de Deus. Vivermos em paz, em união,
vivemos no paraíso. Vivemos num mundo com muita alegria, com muito amor, com muita saúde. Mas por conta da teimosia do homem, por conta do querer, por conta da ambição, por conta da desobediência, o homem caiu. Deus fez a segunda aliança agora com Enoque. Deus fez a terceira aliança com Noé. A quarta aliança com Abraão. Quinta aliança com Moisés. Sexta aliança com Elias. E a sétima e última aliança com o homem, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Observe que Deus, ele insistiu. Teve uma época em que Deus falou: olha, eu estou tão chateado com o homem, tão triste com o homem, tão revoltado com o homem que eu tenho vontade de acabar com tudo. Mas Deus foi dando oportunidade. Mas nesse meio inteirinho tinha alguém de joelho intercedendo por nós. Tinha alguém de joelho falando: dai a ele mais uma chance. Acreditamos que esse homem, que esta pessoa, foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que estava com Deus quando criou o mundo. Pois Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus não estava sozinho na criação do mundo. Façamos. O nosso Senhor já estava ali no mundo com o Senhor. E esse mesmo Senhor que estava com Jeová, o Todo-Poderoso, intercede por nós todo momento. E agora ele fala: olha, eu vou como uma aliança perpétua, uma aliança que todo aquele que crê em mim será salvo. E eu vou vencer. Eu não vou ser tão fraco como foi o primeiro Adão, como foi fraco todas as alianças que o Senhor tentou para manter firme o seu propósito, para manter firme o propósito, o primeiro propósito da criação do homem: viver em paz, viver num mundo em que a terra mana leite e mel. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele doou a sua vida por mim e por você, para dar a cada um de nós a oportunidade e a chance que Deus tentou até Davi, o homem segundo o coração de Deus. Todas elas fracassaram. Agora Deus envia uma aliança que vai ser eterna, uma aliança que não poderá ser quebrada, uma aliança que você, meu irmão, minha irmã, que se você crer, estiver firme nela, você vai voltar àquele primeiro plano. Vamos viver um dia o primeiro plano, o primeiro projeto de Deus, no paraíso, aonde vamos dominar sobre tudo, aonde teremos livre acesso aos animais, estaremos andando com eles, brincando com eles, aonde não haverá choro e nem ranger de dentes. Mas para que isso acontecesse, foi necessário que o Adão, o segundo Adão, viesse a entregar a sua vida por você e por mim. E agora observe o que aconteceu com o segundo Adão. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 4, que fala sobre a tentação de Jesus. Jesus, versos 1. Então foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou-lhe o nosso Senhor: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus:
Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou. E eis que vieram os anjos do Senhor e serviram ao Messias. Meu irmão, minha irmã, presta bem atenção. Olha essas tentações do Senhor Jesus Cristo. Presta bem atenção. Jesus venceu essas tentações por você e por mim. Por todos nós, o Senhor Jesus passou por essas tentações. Observe que Satanás é conhecedor da palavra. Tenta vencer o Senhor, tenta vencer o Messias através da própria palavra. Ele também é conhecedor da palavra. Mas Jesus manteve-se firme e ali, num propósito, vencer Satanás. Por você e por mim. Por todos nós que vivemos hoje a cruz, aquela cruz lá do cima do monte. É viver a cruz, é ser cristão. Ser cristão é seguir e servir ao Senhor. Pois bem, o nosso Senhor Jesus, ele venceu. Ele venceu as tentações. Mas, infelizmente, o mesmo Satanás que atentou a Eva e que atentou ao Senhor Jesus, continua atentando a milhares e milhares de pessoas e fazendo a mesma coisa que ele fez com Adão e Eva. E muitos Adãos e Evas estão ficando pelo meio do caminho. Quando Satanás chega e diz: então Satanás conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Essa tentação ainda continua nos dias de hoje, porque muitos têm sido tentados e têm caído como Adão e Eva. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus foi levado. Então, chegando o tentador, disse ao Senhor Jesus: manda que esta pedra se torne em pães. Olha, talvez você saiba, conheça, é vero, é real. Essa primeira tentação de Satanás foi a mesma tentação lá do princípio. Eva viu aquela fruta bonita, é ou não é? Parecia ser gostosa. E ela foi tentada, e ela cedeu. E Satanás nos dias de hoje continua tentando. Tentando quando você passa um problema difícil, na vida financeira, na vida em que você passa fome. Satanás, ele tenta você. Ele dá a você uma válvula de escape para você não ficar tão necessitado, tão difícil. E ele fala: olha, você pode pedir aí que Deus vai te dar. Sabe, aquele homem, ele trocou a sua bênção por um prato de lentilha. É real. Quantas pessoas têm trocado a sua bênção por uns prazeres momentâneos da vida? Quantas pessoas têm trocado a sua bênção por alguma coisa supérflua, rápida? São milhares e milhares de pessoas que têm caído nessa primeira tentação, em que Satanás tentou ao Senhor Jesus. E a segunda tentação, ele levou Jesus ao pico do monte e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te debaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e sustentarão nas tuas mãos. Jesus replicou-lhe e disse: está escrito: não tentarás o Senhor seu Deus. Quantas pessoas têm tentado a Deus? Podemos dar um exemplo aqui. São exemplos de tentações. Deus não pode ser tentado, por isso ele não tenta ninguém, mas Satanás continua tentando. Tentar a Deus é você saber que você tem algo que você não precisa fazer, mas você acha que você é bom, que você é o melhor. Você pode, porque Deus vai com você. Se você vai numa rua e sabe que ali, vamos dar um exemplo, está havendo um grande tiroteio, você pode evitar de passar por ali, mas você é um homem de Deus, você é um homem santo. Eu vou passar porque Deus vai me guardar. Você vai estar tentando a Deus e não deva fazer isso. Mas é aí que o homem se perde. É aí que o homem acaba com a sua própria vida. Ele morre mais uma vez. Mas Jesus venceu também essa segunda tentação e disse: olha, não podemos atentar a Deus. Então, Jesus venceu essa segunda tentação
e disse: também está escrito: não tentarás o Senhor seu Deus. Então Jesus venceu, mas muitos não têm vencido essa tentação, têm ficado pelo meio do caminho. Agora vem uma tentação, essa está impregnada dentro da igreja. Essa, infelizmente, Satanás está ganhando campo com essa tentação. Satanás, novamente, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Quantas pessoas têm se dobrado, pessoas têm se ajoelhado para receber o melhor dessa terra? É ou não é? Quantas pessoas têm feito pactos, votos, não com Deus, mas com o próprio Satanás, para se dar bem na vida? É real, é vero. Quantas pessoas têm feito esse pacto para poder ter uma vida abençoada, uma vida cheia de luxo, de riqueza, de prazer, poder comer bem, dormir bem, ter um bom carro, uma boa casa? Quantas pessoas têm perdido? Jesus venceu mais essa tentação. E talvez você conheça pessoas que não queiram vencer, porque é óbvio, ter todo o dinheiro, ter condições financeiras, botar isso na priori na sua vida? Será que é isso mesmo que Deus quer para nós? É onde mais uma tentação. São 4 tentações que o nosso Senhor venceu. E são 4 tentações que o inimigo tem levado para a igreja atual. E o homem tem caído. O homem tem perdido a sua vida, porque tem cedido às tentações de Satanás. Então ordenou Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus te adorarás, somente a Ele. E Satanás o deixou e foi embora. Meu irmão, minha irmã, o que aqui queremos passar para você que está nos ouvindo é que as tentações, elas continuam na nossa vida, e nós precisamos estar atentos para não perder o foco, não perder a nossa salvação. Tudo nesse mundo é passageiro, tudo se acaba, tudo finda. O primeiro Adão, através dele, adentrou a morte. O segundo Adão adentrou a vida, e a vida eterna. Mas para que a vida eterna venha realmente adentrar em nós, precisamos resistir às tentações que o segundo Adão resistiu. Não adorar a outro Deus, não se curvar para ninguém, não atentar ao Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O Senhor lhe nos orienta: buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Em outra ocasião, Deus fala assim conosco: quem é que vale mais? Você que está nos ouvindo? Ou o pardalzinho? Pois bem, Deus alimenta os pardaizinhos que não trabalham, não fazem absolutamente nada, mas Deus os mantém vivos. Deus o alimenta. Olha, você está vendo aquele lírio? Bonito, né? Nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, todo o seu esplendor, se vestiu tão bem quanto o lírio, que um dia será queimado e jogado fora. Assim Deus, ele fala conosco. Deus, ele fala que ele é o provedor da sua vida. Ele vai prover na sua vida o suficiente para você poder passar pelas provações, para essas tentações que Satanás tem oferecido a você. Essas tentações que muitas das vezes têm feito pessoas tropeçarem achando que é a vontade de Deus. Mas não, Satanás, ele vem como ele veio para o Senhor Jesus, para o Messias, para tentá-lo. Agora entenda bem, ele conhece também a palavra e conhece muito mais do que eu e você. É ou não é? Ele só não conhece o que está dentro do seu coração. Ele só não conhece o propósito de Deus para a sua vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, resista às tentações. Resista às tentações. Não vá pelo caminho mais fácil, pelo caminho melhor, pelo caminho mais confortável. Não procure isso.
Procure caminhos na vontade do Senhor. Ainda que esses caminhos sejam difíceis, ainda que esses caminhos talvez você tenha algum problema, alguma dificuldade, mas acredite, você vai passar por eles. É como aquele povo no deserto que viveu no deserto, passou aquele tempo todo no deserto. Mas alguns venceram, outros ficaram pelo caminho porque murmuravam muito. E você sabia? 40 dias e 40 noites naquele deserto foi um absurdo. É muito tempo dentro de um perímetro de mais ou menos 200 quilômetros. Como é que pode? 200 quilômetros? 40 dias e 40 noites? Aquele povo ficou rodando em círculo. Sabe por quê? Porque eles murmuravam, porque estavam sendo tentados e cedendo para a vontade da carne. E aí sim, eles mesmos colheram o que eles mesmos plantaram. Portanto, meu irmão, minha irmã, nesse momento, entregamos a você uma palavra revelada de Deus. Deus entregou seu Filho para morrer por você, resistiu às tentações por você. E, portanto, você está em Cristo e Cristo está em você. Você vai resistir todas as tentações que vierem à sua direção, vierem na sua vida. Você é forte. Ele diz: eu venci o mundo, e aquele que estiver em mim também vence, porque o Espírito de Deus nos faz mais que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Prepara aí o seu copo com água, você que tem o seu copo com água. Vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, esse propósito, Senhor, que hoje é o nosso último dia, meu Deus, queremos entregar ao Senhor as nossas vitórias, as nossas conquistas, as nossas dificuldades, tudo que passamos nesses 21 dias de oração. Ah, Senhor, ah, meu Pai, abençoa, Senhor, a cada um de nós, esta pessoa que conosco ora, essa pessoa que faz parte, meu Pai, essa pessoa que faz parte do Teu reino, que está firme no propósito da salvação da sua vida. Ah, meu Deus, cura, Senhor, cura meu irmão, cura minha irmã, cura essa pessoa que está enferma da alma, porque entendemos, meu Pai, que a maior enfermidade não é a enfermidade da carne, mas sim a enfermidade da alma, porque quando a nossa alma está enferma, todo o corpo perece. Ah, Senhor, abençoa-nos, meu Pai, segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer. Nós te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, abençoa esse copo com água, que quando bebermos dessa água, sejamos por Ti abençoados, e que essa pessoa seja curada e tocada pelas mãos do Teu anjo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra revelada. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, beba desta água com fé e acredite, Deus tem um milagre para você. O milagre está a caminho da sua casa. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.